Gente, eu vou compartilhar alguns slides com vocês. É, esse trabalho é uma parte de um trabalho que foi apresentado em um congresso do Núcleo de Pesquisa em Religião aqui da Federal do Paraná. E foi a primeira vez que eu tratei de um tema mais diretamente sobre a fé, né? E então ele tem alguns ranços acadêmicos, eu peço mil desculpas por isso, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, né? E as fontes vocês conhecem, né? Quem leu Nabil, a fonte principal é Nabil, né? A gente vai fazer uma interpretação de alguns trechos da narrativa sobre Zandian. Então, basicamente, é nessa base que a apresentação vai correr, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Não sei se todos estão vendo direitinho. Espero que sim. Então, Estamos vendo. nós estamos. Isso aqui é só a ficha de catalogação, né, que a gente coloca sempre, né? Então, vou direto para o ponto. Bom, começo essa apresentação um levantamento que a gente fez aqui em Curitiba da primeira menção sobre Zandian na cidade. E a gente descobriu uma coisa interessante. Nesse jornal, em 26 de fevereiro de 1901, uma escritora que é de origem polonesa, essa região aqui tem imigrantes poloneses e italianos, alemães, japoneses, né, e, além de portugueses, né, e espanhóis. Mas essa autora fez uma palestra e ela menciona exatamente o final quando aqueles que participaram da conflagração foram presos e foram levados ao martírio, em 1852. Ela menciona isso porque ela se baseia em texto de Gobineau, que foi muito lido no Brasil por vários motivos, dentre eles o fato de que Dom Pedro II era amigo pessoal dele, de Gobineau, né? E outra curiosidade, que Dom Pedro II falava 12 línguas, entre elas ele falava farsi, então é interessante isso também. Então, quais são as nossas fontes, né, da pesquisa, né? A primeira, a maior delas, é a principal, é a central, é a narrativa Nina Abril, a partir da tradução de Shoghi Effendi. Vocês sabem que não é toda a narrativa que foi traduzida por Shoghi Effendi. É uma parte dela, ela é mais ampla, mas não está disponível por vários motivos, que eu não vou entrar no mérito aqui, especialmente quando trata da parte de Bahá'u'lláh propriamente, né? Mas o Guardião envidou os maiores esforços para traduzir a narrativa de Nabil. E Nabil é a nossa primeira fonte, nosso primeiro historiador da fé. E desde já a gente tem que ter uma ideia do que é uma narrativa nesse sentido que nós estamos fazendo aqui. Não é uma mera exposição de fatos, porque a hora que o Guardião traduz e a hora que o próprio Nabil escolhe o que colocar e tem um apoio de Bahá'u'lláh, ele dá um sentido a essa história, né? Então, e quando nós vamos nos aprofundarmos nessa narrativa, nós também vamos dar um sentido a ela. Portanto, a história não é a história dos fatos, a história é uma presentificação, você traz ao presente para o teu momento atual, porque ela vai para a memória. Vocês podem pensar até na vida de vocês, que muitas lembranças que nós temos do nosso passado, a gente transforma ela com o decorrer do tempo. Então, assim não é o fato em si mesmo, mas aquele sentido que nós vamos dar a ele, né? Das fontes ocidentais, nós podemos destacar aqui, que vocês já conhecem, que é o Brown, ele foi também o que traduziu a Traveler's Narrative, e que teve na presença de Bahá'u'lláh, e tu conhece a famosa frase que ele escuta de Bahá'u'lláh, né? Quando esteve na presença, o único ocidental na presença de Bahá'u'lláh. O que eu quero colocar aqui como o Brown ele não é propriamente uma testemunha neutra do que estava acontecendo no Oriente. Vocês sabem que os orientalistas ingleses, como os franceses também, tinham um compromisso com os seus governos.
e, de certa maneira, era uma visão política que ele tinha sobre a Pérsia. Tanto que Brown tinha a expectativa que Bahá'u'lláh fosse o líder, né, Babi, que pudesse transformar a Pérsia. E quando ele ouve de Bahá'u'lláh, por exemplo, aquela frase que não se vangloria o homem que ama a sua nação, e sim quem ama ao mundo inteiro, ele perde essa ideia de que Bahá'u'lláh veio para talvez transformar a Pérsia ou algum tipo de transformação local da Pérsia. Então ele não tem a visão clara de quem é Bahá'u'lláh, né? E, de certa maneira, várias ideias que ele passa nas suas fontes têm esse viés. Não o único que eu posso apontar, mas eu acho que esse viés é presente praticamente nos orientalistas que nós conhecemos do século XIX, né? Outro importante é o A.L.M. Nicholas, que foi uma fonte francesa, né, que escreveu uma biografia do Bab, né? Esses textos não são difíceis de achar, gente, são disponíveis, porque eles não têm mais direito autoral, né, porque são muito antigos. Os originais se conseguem na Amazon, por exemplo, quem tiver curiosidade de ver, né? Só que nos originais são sempre na língua original também. Aqui tem as traduções que ele fez. Ele fez traduções, por exemplo, do Baian árabe, do Baian persa. Então, ele é uma das fontes importantes do que aconteceu naquele período, né? Outro que a gente já mencionou, que é o Conde de Gobineau, que é a nossa fonte principal, me parece, para o Brasil ou a parte da Europa, por essas conexões que eu já levantei, mas principalmente a curiosidade é que o Conde de Gobineau não era muito bem visto, né? Porque ele era um dos defensores das principais teorias racistas daquele período, né? De supremacia europeia diante do resto do mundo. E, enfim, ele não é um cara assim, muito bem quisto na historiografia, mas, enfim, ele é o testemunha principal, ele que escreve esses textos são lidos, né? Como eu mencionei, até aqui em Curitiba, vários intelectuais curitibanos da primeira década do século XX leram Gobineau e conheceram a fé Babi através dele, né? Mas ele é feliz nas comparações que ele faz, né? Dentre elas, essa curiosa comparação da posição do Babi em relação a Cristo, né? E que isso é instigante, não deixa de ser interessante, né? Bom, é da fonte do Gobineau e outras fontes que a gente podemos mencionar, que são fontes de orientalistas que estiveram na Pérsia ou trabalharam. O Gobineau foi embaixador na Pérsia, depois ele foi um pouco no Brasil também. Então, ele tem essas características de ser testemunha, de certa maneira, de certos acontecimentos. Outra fonte que o Guardião, inclusive, vai citar na artigo da Bill é o George Curzon, é um lord inglês, e ele tem mais uma análise política da Pérsia daquele período. E aí eu destaco essa citação dele, que eu acho que fala muito, né? O que era o governo da Pérsia naquele período, né? Era um governo, podemos definir como ele definiu, um Estado eclesiástico, ou seja, um Estado regido pelo rei, mas o rei está ligado a uma religião, né? E é através dos líderes dessa religião. E ele não fala muito bem da Pérsia, não, né? Como nós podemos ver, né? Ele diz, por venal e cruel e imoral que fosse, formalmente era religioso. No mais, não havia leis, estatutos ou diretrizes para guiar a administração dos assuntos públicos, não havia Câmara de Lordes, nem conselho privado, nenhum sínodo, nenhum parlamento. Ou seja, o governo era feito pelo Shah, o Shah era um déspota que decidia a sua bela vontade, e boa parte da administração pública estava na mão dos príncipes. Como ele tinha muitas esposas e tinha muitos príncipes, havia até um ditado na região que diz que príncipes eram que nem pulgas, tem por toda parte, né? Então, desde o primeiro escalão até o último, tinha algum príncipe no comando. É esse país que estava extremamente decadente, num período também que ele entra em guerra com a Rússia, ele perde essa guerra, estava humilhado, decadente, é nesse período que nasce a fé Babi, né? Então, tem que entender o contexto para poder entender os fatos depois, né? Aqui são os dois reis que todo mundo já, pelo menos, ouviu falar, né? Muhammad Shah,
que vai governar até 1848, e depois Nasserim Shah, que depois vai ser assassinado, né? A despeito, são governos da dinastia Qajar, eram governos independentes, porém tinham uma certa vassalagem em relação ao Império Turco-Otomano, que era o mais poderoso da região. Então, né, ele fazia o que queria, mas não podia fazer nada que não agradasse o Império Turco, né? Nós tínhamos que entender essa influência que permeia um pouco até a história da fé, né? Nessa estrutura de governo, e que nós vamos ver um pouquinho como é que os sacerdotes, que papel os sacerdotes têm nessa estrutura de governo daquela ocasião, né? Para a gente entender depois como esses fatos que vão ocorrer. Mas antes de falar dos sacerdotes, eu quero para você dar um panorama do Islã xiita, que é até hoje, né? Claro, o centro do Islã xiita é a Pérsia, né? Ela se torna xiita, eu não vou entrar nos méritos da história, que não é o foco aqui, mas desde dos safávidas, que governaram parte do Irã. Então, você tem xiitas na Caxemira, você tem na Índia, você tem no Afeganistão, e os xiitas que nós conhecemos aqui no Brasil vêm do Líbano, são xiitas libaneses, né? Tem poucos xiitas persas aqui no Brasil, mas a maioria é de origem libanesa. Claro que eles migraram para o Ocidente, para a Europa, etc., mas onde está escuro no mapa é onde tem as principais comunidades xiitas. Então, os xiitas são uma minoria dentro do Islã, uma minoria peculiar, principalmente no que tange ao advento do Bab e a sua expectativa messiânica, e aí que essa história vai sendo construída, né? Vamos falar um pouco, então, dos ulemás, de como essa estrutura da administração do rei em relação aos crentes se dava. Nós temos dois tipos de sacerdotes, digamos assim, para simplificar, na Pérsia. Um é o sacerdote regular, que preside a mesquita e a comunidade, que pode ser reconhecido pelos seus pares como doutor da lei. E assim ele é conhecido como Moshtahid. O Moshtahid tem direitos, alguns direitos, além de sua relevância enquanto líder, ele tem uma relevância jurídica, ou seja, ele tem condições de interpretar a lei islâmica, né? Então, o principal protagonista do levante islândiano era Moshtahid. Então, ele era uma pessoa de grande proeminência diante dos ulemás. E muito do que acontece em Zanjan e as reações que a gente vai narrar tem a ver também com essa posição dele no meio cultural ao qual ele vivia. Então, essa estrutura hierárquica faz com que o sacerdote seja tanto a quem administra a lei islâmica, mas que também alguns podem interpretá-la e gerar certa jurisprudência sobre isso. Os sacerdotes não têm uma hierarquia superior, no caso aí, eles respondiam ao rei, mas ao rei sob o ponto de vista formal, né? Eles tinham uma autonomia na interpretação da lei e tinham que só prestar conta a seus pares, né? Bem, dito isso, quais são as fontes a qual os ulemás se baseiam e que Rojat era muito capaz nessas fontes? Uma primeira fonte, claro, é o Corão, mas uma que é não menos importante nessa questão das leis são os Akbar ou Hadis, né? A memorização e o conhecimento das tradições islâmicas era uma das qualidades que o Moshtahid deveria ter, né? Poder basear suas decisões na interpretação, digamos, qualificada do Alcorão e das tradições islâmicas, né? Bom, aqui, agora falando um pouco da expectativa messiânica, e vocês sabem que o Bab é identificado pelos primeiros babis como o Qaim. Qaim é aquele que se levantou da família de Muhammad, né, do profeta Muhammad. Então, uma das condições do Qaim é ser descendente do profeta.
coisa que o Bab era, né? Então, na teologia de parte dos xiitas, mais ligadas a essa expectativa messiânica, há a crença de que o 12º imam ele foi por uma outra dimensão, digamos assim. E essa dimensão está entre o céu e a terra. E essa dimensão, quase que um arquétipo, né? Ele voltaria dessa dimensão para a terra no dia prometido. Então, basicamente, essa é a crença que os sheikis vão desenvolver. E é no seio dos sheikis que nascem os primeiros seguidores do Bab, né? Então, o fundador do sheikis, Sheikh Ahmad, e o seu sucessor, e para nós, Barrais, o último sucessor, seria Seyyed Kazim. Porque desse Seyyed Kazim, Mullah Hossein vai ser o seu sucessor em termos da sua herança, né? E vai encontrar o Bab. E assim fecha o propósito até do sheikismo. Tá que o sheikismo continua depois, muitos não vão aceitar o Bab. Mas o propósito era o advento do Qur'an. Então, por isso que nós destacamos os dois, né? Dessa escola sheiki é que vem a certa cultura entre alguns sábios islâmicos, ulemás, que tinham a convicção de que o Qur'an apareceria naquele período e estavam no seu íntimo à procura do Qur'an. Isso é uma característica também de Rojat, né? Que é o nosso personagem central de hoje. Então, algumas características sobre que os sheikis acreditavam, algumas eu já comentei, né? A ideia do imã oculto, né? A volta desse imã oculto, né? E, de certa maneira, não posso dizer que o sheikis fosse uma seita ou uma divisão do Islã, mas ele tinha características próprias como uma escola islâmica. É muito comum, tem várias escolas até hoje, escolas islâmicas, que têm uma interpretação distinta de algumas leis, né? E algumas interpretações específicas do Corão e das tradições. Então, podemos dizer que os sheikis têm essa característica peculiar. Eles que estavam mais próximos da verdade, que é o advento do Qur'an, naquele período. Bem, dos sheikis, né, pela narrativa de Nabil, tem-se a ideia, vocês sabem do relato, de que Sheikh Ahmad sabia quem era o Bab. Porque há uma narrativa de uma das palestras que ele estava dando que o Bab estava na sala. E que indiretamente ele interrompe a sua palestra e todo mundo diz para ele continuar e ele afirma, olha, a verdade está tão clara como o raio de sol que está sobre aquele colo e aponta para o Bab. Claro que ninguém entendeu, não era o momento, mas bem assim, dá a entender que ele sabia quem era o Bab, né? E esse episódio marca a quão próximo aqueles sheikis que estavam, que eram discípulos sinceros de Seyyed Kazim, pudessem acessar o prometido, pudessem, né, reconhecê-lo, né? Bom, aqui, então, são as principais conflagrações que vocês conhecem na narrativa de Nabil, né? Vamos ver se todo mundo memoriza, né? Mas Neiris, que foi liderada por Seyyed Yahya Darabi. Bom, Yahya é João Batista, né? Que é o Vahid, né? Que é talvez bem conhecida. Sheikh Tabarsi, que estava as principais letras do vivente, os principais seguidores do Bab, né? Liderada por Mullah Hussein, mas certamente Roduz tinha um papel fundamental nesse levante. Você tem os mártires de Teherã, você tem Zanjan.
Digamos assim, esses episódios são descritos na narrativa. Zandian é a conflagração mais intensa em termos de número de mártires, número de pessoas envolvidas, nesse sentido, né? Mas talvez na narrativa dá-se a entender que, pela relevância das outros levantes, principalmente Sheikh Abbassid Neiris, ele fica para um plano posterior, né? Porque as personagens que estavam nas outras conflagrações eram muito importantes na história da febre Babi. Não que Zandian seja menor, mas em termos de intensidade de mártires, Zandian vai ser a maior conflagração, né? Bem, aqui alguma coisa da fotos de Zandian. Essa da esquerda é mais atual. Mostra o mausoléu de Hula Khan. Zandian é uma cidade, como vocês viram, fica no extremo norte do Irã, mais quase no Azerbaijão, né? Azerbaijão iraniano, digamos assim. Aqui algumas fotos da Karavessarai, né? De Zandian. Eu não consegui muitas fotos, eu acho que deve ter bem mais fotos, né? Mas algumas que são mostradas aí. Bem, então, quais são as características da conflagração de Zandian? Eu vou fazer um destaque aqui sobre a figura de Rojat, né? Então, a palavra Rojat Islam, é a prova do Islã. Ele já era conhecido entre seus pares como um mujtahid de extrema audácia e extrema perspicácia, né? Então, o nome dele era Ali Muhammad Ali Zanjani, porque ele nasceu em Zanjan, né? E o título era Rojat Zanjani. E depois o Bab vai confirmar o título de Rojat para ele, né? Ele era extremamente conhecido pela sua capacidade de memorização das tradições, como eu já falei. Ele era uma pessoa inquieta e extremamente controversa entre seus pares, né? Entre as pessoas, os outros mujtahids. Ele pronunciava certas interpretações dos chamados fatvas da lei islâmica, que de pouca ortodoxia, digamos assim, que deixava empolvorosos os ulemás daquele período, né? E, de certa maneira, ele era visto como um revolucionário, mesmo antes dele ser Babi, né? Você imagina depois, quando ele se tornou Babi, a gente sabe da história, né? O Rojat, ele esteve na presença do Shah e, de certa maneira, ele caiu nas graças do Shah, ele era muito respeitado, né? Essa é uma das histórias, né, que ele se encontrava no Palácio do Shah com vários dos seus colegas. E a discussão nessa reunião é que os mostarris queriam o dinheirinho do Shah, digamos assim, né? Uma certa pagamento e tal. E o Rojat disse que não, isso era imoral, isso não era aceitável. Você imagine que os amigos dele devem ter ficado com muita raiva dele, não? E aí começa já uma crise entre o pensamento dele e os seus colegas ulemás. Só que ele caiu nas graças do Shah, que achou ótimo, que vai, por causa do Rojat, muito respeitado, eu vou economizar um dinheiro, não vou pagar esses caras, né? E vou economizar um certo dinheiro. Então, desde já, ele tinha um pensamento livre. A mim me toca muito Rojat por várias características. Uma delas é a determinação dele. Outra é que ele tinha um modo livre de pensar. Ele não estava, ele não se deixava assediar pelo pensamento dominante daqueles que estavam em torno dele. Isso é uma qualidade sem igual, somente num mundo, como nós vimos, extremamente estruturado
estritamente baseada na vassalagem, né? Então, que as pessoas pensavam aquilo que convinha melhor para elas e aquilo que agradava aos seus líderes. E Rudyard não estava nem aí com isso. Ele tinha um pensamento independente. Isso me encantou muito, sempre. Quando eu encontrei a fé, uma das personagens que mais me encantou foi Rudyard. Bom, então como é que Rudyard conhece a fé babista? Então, logo que chegou aos seus ouvidos que havia um Seyed, né, que tinha se colocado como prometido, Quaeno, ele manda um dos seus digamos, os seus ajudantes, eu vou usar a palavra servo, mas o servo lá tem uma conotação diferente. A pessoa de confiança dele, um dos seus discípulos, digamos assim, para fazer uma investigação sobre o Bab e saber das suas reivindicações. Então, ele manda Mullah Iskandar. E Mullah Iskandar vai até o Bab, fica um tempo com o Bab, se encanta com o Bab e recebe uma cópia do Khalil Lasma, comentário da Surah de José, da Surata de José. Um dos textos mais proeminentes do Bab, né? E ele leva esse texto para Rudyard. Ao se encontrar com Rudyard, o Rudyard já pergunta, então, qual a sua impressão sobre ele? Ele é o que diz ser? E por mais que Mullah Iskandar estivesse encantado com Bab, ele disse, não, o que o senhor decidir, eu vou acatar. E diz que Rudyard responde ele furiosamente. Como é que você coloca questões de fé sob o juízo de terceiros, né? De uma terceira pessoa? E inclusive, diz que ele deveria ser punido por isso, né? Então, e a hora que ele pega o Khalil Lasma nas mãos, ele lê um trecho e ele vai dizer isso, né? Dou testemunho que essas palavras que tenho dito procedem da mesma fonte das do Alcorão. Quem tiver reconhecido a verdade daquele livro sagrado deve forçosamente atestar a origem divina dessas palavras. Deve necessariamente submeter-se aos preceitos que seu autor infunde. E aí ele se torna Babi. Bom, eu tentei aqui tentar condensar uma linha temporal da narrativa, né? Do que acontece e quando acontece. Isso é sempre um trabalho difícil de se fazer, mesmo porque o próprio Nabil tinha escolhido algumas partes a qual ele conseguiu testemunho de pessoas ou conseguiu falar com pessoas, e depois também tem a influência de Bahá'u'lláh nisso, né? Então, esses são fatos que têm uma sequência, porém, deve ter acontecido muitas outras coisas que nós não conhecemos, né? Mas, de 13 de maio de 1850 a 2 de janeiro de 1851 é o período que eu posso dizer da conflagração de Zanjan. Né? É esse período que as coisas acontecem, uma atrás da outra, uma sequência de acontecimentos que termina com a execução dos babis em Teherã. Por isso que estava marcado naquele mapa, né? Eu falo dos mártires de Zanjan, que são mortos em Teherã, executados em Teherã. Mas o fato que, digamos, começa o processo na narrativa é um incidente que nós vamos depois falar com mais calma, que é um incidente com uma criança. Né? E isso vai numa sucessão de acontecimentos até chegar ao fim da conflagração de Zanjan e o martírio. Né? Bom, quando Rudyard se torna Babi, logo os seus inimigos vão começar digamos, uma campanha para tentar
acabar com esse movimento que Rudyat acreditou, né, que ele já era considerado um babi, né? Um dos fatos narrados, que é o que me pareceu bastante interessante para a gente mencionar, foi o momento que ele foi dirigir a oração na mesquita, e ele tomou o lugar do imã Jumier. Então, ele tomou o lugar desse imã para proferir a oração, né, a congregação, né, de sexta-feira, né? E Rudyat toma o lugar dele, e quando a comunidade questiona o que o Rudyat estava fazendo, ele diz: o seu direito foi superado pela autoridade do próprio Cohen. Então, dentro da mesquita, ele abertamente afirma a vinda do Cohen e que ele tinha essa autoridade dada pelo Cohen. Você imagina o que acontece dentro desse ambiente, né? Se no dia de hoje já seria uma convulsão, imagina naquele período, né? A sua destemida insistência no dever dele que for imposto pelo Bab fez os ulemas Zandian aliarem-se ao imam Jomi e fazer queixas ao primeiro-ministro, né, ao Hadi Mirza Akazi. E aí a história começa uma tentativa de silenciar Rudyat, né? Rudyat é levado a Teherã, como vocês devem lembrar, quem já leu essa história, né? Na presença de Mirza Akazi, e que, em nome do Shah, expressa seu aborrecimento, né, com o que estava acontecendo em Zanjan. E Rojar responde para ele que a minha firme e inalterável convicção que esse Ede de Shiraz é, em verdade, aquele cujo advento vós mesmo, como todos os povos do mundo, estáis ansiosamente esperando. E aí ele se torna prisioneiro em Teherã. Na verdade, até onde eu sei, o primeiro-ministro tinha medo que Rudyat tivesse uma entrevista direta com o Shah naquele período. E evitou de qualquer maneira isso. Mas nesse meio período, Muhammad Shah faleceu. E aí o outro primeiro-ministro que assume no lugar de Akazi começa digamos, uma perseguição ainda mais dura contra os babis. Mas nessa situação, o próprio Rudyat sai de Teherã, né, e volta para Zanjan. Ele consegue quase que fugir, digamos assim, de Teherã e vai para Zanjan. E é nessa volta de Zanjan que vai começar a acontecer a sucessão de fatos e acontecimentos que vão culminar no martírio dos crentes em Zanjan e do enfrentamento das tropas e tudo aquilo que vocês já leram. O governador de Zanjan era tio materno do Nasserin Ben Shah. Então ele tinha uma conexão direta com o Shah. Embora a conflagração de Zanjan fosse digamos, uma província longe de Teherã, né? Mas havia essa conexão de poder direta com o Shah, né? Diz que quando Rudyat chega a Zanjan, um dos crentes anuncia ele como um grande herói. E que o governador fica tão irritado que manda arrancar a língua desse cara que anunciou a vinda de Rudyat. E aí foi o primeiro incidente que aconteceu, né? Outro incidente, que é esse que eu mencionei, que
aparentemente de pouca importância, foi uma briga repentina entre duas crianças de Zanjan, uma das quais era um parente de um dos companheiros de Rudyat. O governador de imediato mandou prender a criança e confinar ela na prisão. Uma quantia foi oferecida pelos crentes para soltar o rapaz, né? Mas eles recusaram essa oferta e aí Rudyat protestou, né? Dizendo que essa criança, escreveu ele ao governador, né? É nova demais para ser considerada responsável pela sua conduta. Se merece castigo, é seu pai, e não a criança, que se deve fazer sofrer. Vendo que o apelo não for atendido, ele renovou seu protesto para Mir Jalil, né, que foi incumbido de apresentar diretamente ao governador. Né? E aí, essa narrativa me parece a primeira vez, então, que alguém levanta uma espada, né, nessa conflagração. Incumbido de apresentá-lo pessoalmente ao governador, os guardas estacionados na entrada da casa recusaram admitir o Rudyat. Indignado com isso, ele ameaçou a forçar o acesso pelo portão e conseguiu superar a resistência pela simples ameaça de desembaiar a sua espada. E o governador, enfurecido, foi obrigado a libertar a criança. Então ele entra, força a entrada do local, ameaça tirar a espada e daí eles recuam, daí soltam a criança. Então, a gente tem um pouco o perfil de quem era Rudyat, né? Não, é uma pessoa destemida, né? Totalmente destemida. Agora, aqui me pareceu uma coisa interessante. Veja, o Babi vai dar várias digamos, demonstrações e conselhos durante o levante em Zanjan, enquanto ele podia dar algum tipo de conselhos. Mas ainda vigorava, isso por parte da cultura islâmica, o direito da jihad, né? Da guerra de defesa. Os babis lutaram e se defenderam. E foram, digamos assim, a despeito de que algumas restrições o Babi havia colocado, primeiro que tinha que ser só de defesa, depois que não deveria atacar ninguém que não tivesse atacado primeiro, digamos assim. Mas nesse período, e se você pensar sob o ponto de vista da história do Islã, e considerando o Qaim como 12º imam, talvez é a última guerra, a última jihad válida que temos na história, porque o resto não existe, né? Essa realmente foi a última, né? Foi a primeira de Muhammad, tentando se defendendo dos mecanos, e esta, ao meu entender, que tem autorização, digamos assim, do manifestante de Deus. Depois, todas as outras é invenção humana, né? Bom, então esse foi o primeiro fato que é considerado o start do levante de Zanjan. Depois vem a tentativa de prisão de Rudyat em Zanjan. Porque tudo isso aconteceu, a criança ser presa, ele desafiar o governador e agora eles querem prender o Rudyat, né? Então, os emissários que chegaram no bairro de Rudyat residia para prendê-lo. E lá, os seus companheiros já, digamos assim, defenderam, né, o Rudyat, e aí começa o primeiro distúrbio, né? Um de seus mais temerosos adeptos, que juntamente com 7 de seus companheiros amados, fez forte oposição ao avanço desse grupo que queria prender Rudyat. E ao brado de Al-Sabil Buzaman, que seria o senhor da era, né? Saltou em cima de quem vinha prender o Rudyat e feriu essa pessoa, né? Como outros, junto com eles, desafiaram o grupo, o bando fugiu, né?
Mais tarde, eles vão... uns que participaram dessa primeiro enfrentamento, que é o Sheikh Mohammed Tubishi, ele é assassinado dentro por um desses que tentaram prender o Rodiat. Penso eu que a gente poderia considerar Mohammed Tubishi como um primeiro mártir, digamos assim, da conflagração de Zanjan. Né? Mas isso é uma convenção, tá, gente? Mártir no sentido de que o primeiro que perdeu a vida em defesa de Rodiat e da causa. Né? Bom, a partir daí tem uma proclamação do governador que forçou, né, a mandar uma pessoa, aqui traduzido para o pregoeiro, não sei se esse termo é exatamente esse termo, enfim, né, a proclamar em Zanjan que quem quisesse pôr em perigo sua vida, deixar de seus bens serem confiscados, expor a esposa e os filhos à miséria e à vergonha, poderiam aliar-se a Rodiat e seus companheiros. E aqueles que desejavam assegurar seu próprio bem-estar e honra, bem como de suas famílias, deveriam retirar-se da vizinhança em que residiam aqueles companheiros e procurar abrigo na proteção do soberano. E assim, com essa proclamação, ficou só aqueles fiéis a Rodiat, né? Que defendiam ele, as pessoas que defendiam ele, os outros que saíram, e dava, de certa maneira, uma autorização para o extermínio daqueles que defendiam Rodiat, ou colocar eles do outro lado da lei, digamos assim. Né? Essa foi a proclamação pública que foi feita na cidade de Zanjan. Bem, aqui eu peguei alguns trechos do trabalho do A.L. Nicolas, aquele orientalista francês, que acho que diz bastante sobre o que aconteceu. Né? Tudo era incrível confusão. Os muçulmanos corriam desesperados em uma parte a outra, buscando as suas esposas, seus filhos, seus bens, iam e vinham como enlouquecidos, aniquilados, chorando sobre o que tinham que abandonar. As famílias se dividiram, os pais rechaçaram seus filhos, mulheres e seus maridos, e filhos e suas mães. Casas inteiras ficavam desertas por causa da grande precipitação, e o governador enviou soldados a aldeias vizinhas para obter novos recrutos para a sua, aspas, Guerra Santa. Né? Imperturbável, Rodiat subiu ao púlpito e ergueu a sua voz e proclamou à congregação o seguinte: a mão da onipotência nesse dia separou a verdade da falsidade e dividiu a luz da guia das trevas do erro. Então, Rodiat coloca os dois grupos nos seus devidos lugares, sob o ponto de vista moral, né? Daqueles que abraçavam a verdade e daqueles que não. Os babis, então, se organizaram para defender o Rodiat. Né? E Rodiat os exortava a jamais atacarem, porém sempre se defender. Então, isso já era uma demonstração prévia. Né? E eles, então, vão se preparar para aquilo que vai ser a Batalha de Zanjan. Né? Eles vão se refugiar numa fortaleza, o forte de Ali Mardan Khan. Nesse dia, mais de 3.000 homens foram recrutados das aldeias circunvizinhas de Zanjan e pelo governador. Nesse meio tempo, o Mir Salah, acompanhado por alguns dos seus companheiros, tendo observado a crescente agitação dos seus oponentes, procurou a presença de Rodiat e aí convenceu o Rodiat de ir para o forte, que lá seria mais protegido. Né? Rodiat mandava uma pequena parte de seus companheiros, cujo número era de 3.000,
para emergir de seu abrigo e dissipar todas as forças que tinham que vinham atacá-lo, né? Então ele fez um sistema de defesa que não expunha todos os crentes, poucos iam e tentavam dissipar o ataque dos seus inimigos. Essa batalha chegou ao impasse praticamente, né? Porque os babis rechaçaram várias escaramuças das tropas do governador, né? E aí o governador depois vai pedir reforço de outras tropas, né? E apesar do que a gente possa pensar, né? Esses reforços, essas pessoas que foram lá e houve então o massacre de Zanjan, eram mercenários, né? Conta a narrativa que alguns mercenários, depois digamos, da rendição daqueles que sobreviveram, tiveram uma empatia com os crentes. Outros, muito pelo contrário, extrema crueldade. Desses que tiveram empatia, é um grupo bem interessante. É um grupo de mercenários que veio da Índia. E de uma seita islâmica que acredita que Ali, o genro do profeta, é um avatar hindu. E eles tiveram empatia com os babis e, inclusive, chegaram até a soltar alguns, né? Então, essas pessoas eram pagas para isso, né? E aí, eu não vou agora... dessa parte em diante é a própria narrativa da conflagração, tem vários personagens, né? Como Zanav e outros heróis, mas se eu for falar, nós vamos ficar aqui até outro dia. E não vai ser possível. Então eu vou terminar nesse início da batalha em si. Tem vários fatos que vão ocorrer na batalha. E eu vou agora passar já para o final da batalha, né? Esse final é dado pelo próprio Nabil, porque ele vai visitar Zanjan 9 anos depois que tudo isso aconteceu. Então, ele diz assim: 9 anos após o término daquela memorável luta, tive o privilégio de visitar Zanjan e contemplar a cena daquela nefanda carnificina. Pesaroso e horrorizado, eu olhava para as ruínas do forte de Ali Mardan Khan e pisava no chão que foram saturados do sangue de seus defensores imortais. Obrigado.